pensaste nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo, implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado, no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo, que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro. Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Livro Pão Nosso, editora FEB, capítulo 12, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Já pensaste nisso? Pergunta o Espírito Emmanuel. Então, depois dessa pausa para a gente pensar um pouco, vamos retornar ao texto e observarmos a importância de pensar. Nós precisamos aprender a pensar.
interrogar, desejar saber. Mas, para tanto, precisamos desses contatos diários com o Evangelho, à luz do Espiritismo, à luz do Espírito, para entendermos que nós somos o Espírito imortal. Estamos temporariamente habitando um tabernáculo de matéria orgânica, como diz o Pedro. E ele ainda diz que sabe que em breve terá que deixar o tabernáculo. Esse tabernáculo se compõe de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao Espírito essa santa morada. Então, qual é o nosso endereço? Onde nós moramos? Nós não moramos na rua tal, na avenida tal. Não, nós moramos nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo de carne. Fluidos terrestres se reúnem sobre as leis que regulamentam a vida aqui no planeta e nos é oferecido a oportunidade de acordar, trabalhar, estudar, conviver com pessoas, interagirmos com a vida pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. Nós precisamos deixar de acusar a carne. Ah, que a carne é fraca. Ah, que não sei o quê. Não, nós é que somos fracos ou fortes, enquanto espíritos imortais que somos. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo um tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Se nós, por exemplo, enquanto espíritos imortais, tivermos a honra de habitar um outro planeta, tipo Júpiter ou Marte, não importa qual seja, o corpo que vai ser a nossa morada lá será construído com os recursos planetários daquele orbe. Então é algo extraordinário. Nós somos viajantes do tempo. Nós estamos num processo de evolução continuado, que não para nunca. Estamos estagiando temporariamente aqui no planeta Terra e Jesus coordena o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino hominal e o reino espiritual. O reino material, nós sabemos, compõe-se dos recursos sagrados do reino mineral. E nós tiramos do reino mineral, para alimentar o nosso corpo, alguns elementos diretamente, tipo oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, mas os outros elementos nós precisamos da ajuda do reino vegetal e muitas vezes até do reino animal, que também faz essa linha direta com o reino vegetal. Nós precisamos valorizar a vida. Nós precisamos valorizar esse tabernáculo, esse corpo. Mas, por outro lado, como diz Pedro, precisamos também ter consciência, como ele disse. Olha que coisa interessante que o Pedro fala. Ele diz que sabe que em breve terá que deixar o tabernáculo, esse tabernáculo, ou seja, esse corpo de carne que o revestia, como esse corpo de carne que nos reveste também agora. Então é bastante interessante separarmos, como diz Pedro. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias,
oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. E, evidentemente, quando nós saímos dessa meta, nos perdemos. Aí ficamos revoltados, ficamos tristes, agônicos, ficamos desanimados, depressivos, mas exatamente por revolta contra essa nossa estada aqui. Precisamos aceitar a nossa estada aqui como elementos corretivos, mas também como elementos educativos que o planeta nos oferece sob o amparo de Jesus, que coordena a vida aqui e também os nossos destinos. Confiemos em Jesus, confiemos em Deus, trabalhemos, estudemos, busquemos todo dia o nosso burilamento, o nosso aperfeiçoamento e, com certeza absoluta, teremos mais alegria de viver.